Vestir a camisa 9 do Corinthians não é para qualquer um. A pressão é imensa, a cobrança nunca para e a exigência por gols é constante. Nomes históricos como Ronaldo, Guerreiro e Lee Edson marcaram época, mas muitos outros não conseguiram resistir diante do peso dessa responsabilidade. Quando Yuri Alberto chegou ao Timão em 2022, havia a expectativa de que ele fosse a resposta para os problemas ofensivos do clube. No começo os gols vieram, a torcida se empolgou e a esperança de um novo ídolo cresceu. Mas o futebol nem sempre segue um roteiro perfeito. O atacante passou por momentos difíceis, conviveu com críticas, viu sua confiança despencar e chegou a ser questionado como um dos piores investimentos do Corinthians nos últimos anos. O ano de 2023 foi um pesadelo para ele, com atuações apagadas, pressão da torcida e especulações sobre uma possível saída. No entanto, 2024 trouxe uma reviravolta inesperada. A chegada de Memphis Depay e outros reforços mudou a dinâmica do ataque, e Yuri deixou de ser um centroavante fixo para atuar pelos lados do campo, explorando melhor sua velocidade e movimentação. O resultado? Um jogador mais participativo, decisivo e pronto para calar os críticos. Recebeu o troféu Roberto Dinamite e o prêmio Bola de Prata. Ambos os troféus foram concedidos pelo seu desempenho como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Em 2025, apesar da eliminação na pré-Libertadores, o clube está a um passo de conquistar seu 31º título paulista, após vencer o Palmeiras no primeiro jogo da final com um gol do atacante. Mas o que realmente aconteceu para essa transformação? Como ele superou a pior fase da carreira e voltou a ser decisivo? Essa é a história de superação de Yuri Alberto no Corinthians. Yuri Alberto desembarcou no Corinthians em julho de 2022, vindo por empréstimo do Zenit da Rússia. O clube precisava urgentemente de um camisa 9 após a saída de Jô, e a diretoria encontrou no atacante a solução ideal. Para viabilizar o negócio, o Timão enviou Gustavo Mantuan e o goleiro Ivan ao Zenit, enquanto recebia Yuri por empréstimo. Sob o comando de Vitor Pereira, Yuri não demorou a mostrar seu potencial. Sua explosão física, velocidade e faro de gol rapidamente conquistaram a torcida. Ele foi peça fundamental na campanha do Corinthians até a final da Copa do Brasil, sendo o grande nome das quartas de final contra o Atlético Goianiense, quando marcou um hat-trick no jogo de volta. O Corinthians havia perdido o primeiro jogo por 2-0 fora de casa, mas na Neoquímica Arena, Yuri brilhou e comandou a virada com 3 gols na vitória por 4-1, garantindo a classificação para a semifinal. Na decisão contra o Flamengo, o Timão ficou com o vice-campeonato. A final terminou empatada em 1-1 no tempo normal, e a decisão foi para os pênaltis. Yuri converteu sua cobrança, mas Fagner e Matheus Vital desperdiçaram, e o Flamengo levou o título. Pela Libertadores, o clube também foi eliminado pelo Flamengo nas quartas de finais, e no Campeonato Brasileiro terminou na 4ª posição, garantindo a vaga para a Libertadores do próximo ano. Mesmo assim, sua primeira temporada no clube deixou uma impressão positiva, e a diretoria logo começou a negociar sua permanência definitiva. O Corinthians comprou 50% dos direitos de Yuri Alberto em janeiro de 2023, por aproximadamente 69 milhões de reais. A expectativa era que ele se consolidasse como uma referência do ataque, mas a realidade foi bem diferente. Com Fernando Lázaro no comando no início do ano, Yuri teve um Paulistão discreto. O time acabou sendo eliminado nas quartas de final, nos pênaltis contra o Ituano, após um empate sem gols na Neoquímica Arena. A eliminação precoce aumentou a pressão sobre o elenco e fez a torcida perder a paciência. No segundo semestre, a crise aumentou. O time passou por trocas de treinador. Vanderlei Luxemburgo assumiu e depois foi substituído por Mano Menezes. Mas a instabilidade dentro de campo só piorou a fase de Yuri Alberto. O atacante parecia sem confiança, errava gols fáceis,
tomava decisões erradas dentro da área e aos poucos se tornou um dos alvos principais da insatisfação da torcida. Na Libertadores, a decepção foi ainda maior. O Corinthians não passou da fase de grupos, terminando em terceiro lugar, atrás de Argentinos Júnior e Independiente Del Valle. Com isso, caiu para a Sul-Americana. Apesar do rendimento ruim no Campeonato Brasileiro, onde lutou contra o rebaixamento, o time levou um desempenho melhor na Sul-Americana, chegando até as semifinais. Mas no jogo decisivo contra o Fortaleza, o Timão foi derrotado por 2-0 na Arena Castelão e ficou pelo caminho. Ao final de 2023, Yuri somou 16 gols e 6 assistências na temporada, números razoáveis, mas bem baixo do esperado para um camisa 9. No início de 2024, com Antônio Oliveira no comando, o Corinthians afundava na crise. O time foi eliminado ainda na fase de grupos do Paulistão e começou o Brasileirão flertando com a zona de rebaixamento. Yuri Alberto vivia seu pior momento no clube, acumulando uma sequência de 10 jogos sem marcar, o que gerou uma onda de críticas da torcida. Muitos pediram sua saída e seu nome passou a ser especulado no mercado de transferências. Mas tudo mudou com a chegada de Ramon Dias. Sob novo comando, o Corinthians iniciou uma recuperação impressionante. As contratações de Memphis Depay, Garro e André Carrilho deram uma nova dinâmica ao time. Yuri passou a atuar mais pelos lados do ataque, o que transformou seu desempenho. Ele voltou a ser decisivo, marcando gols importantes e dando assistências, reconquistando a confiança da torcida. Na Copa do Brasil, o time conseguiu uma boa campanha e chegou às semifinais. Nas fases anteriores, eliminou adversários sem grandes sustos e Yuri foi peça fundamental. Porém, na semifinal contra o Flamengo, o Corinthians sofreu uma derrota no jogo de ida e, apesar de buscar o empate no jogo de volta, acabou eliminado, adiantando o sonho de mais um título nacional. Na Sul-Americana, o Timão também teve um desempenho sólido e avançou até a semifinal. No mata-mata, Yuri brilhou contra o Fortaleza, nas quartas de final, marcando o gol decisivo que garantiu a classificação. Na semifinal contra o Racing, ele teve outra atuação destacada, marcando 2 gols no jogo de ida, que terminou empatado em 2-2. No jogo de volta, porém, o Corinthians não conseguiu superar os argentinos e acabou eliminado, frustrando o sonho do título continental. Já no Brasileirão, a recuperação foi notável. O time saiu da ameaça de rebaixamento e terminou a competição na 7ª colocação, garantindo vaga na pré-Libertadores de 2025. Após a grande recuperação no Brasileirão do ano passado, o Corinthians iniciou 2025 motivado. A expectativa era alta e o time parecia pronto para disputar títulos. No entanto, a temporada começou com uma grande decepção, a eliminação precoce na pré-Libertadores. O Timão caiu diante do Barcelona de Guayaquil, frustrando os planos de brigar pela América. Apesar do baque, a equipe não se deixou abalar e respondeu dentro de campo no Campeonato Paulista. Yuri Alberto, agora mais confiante, voltou a ser decisivo nos grandes jogos. Ele balançou as redes na semifinal contra o Santos, que contava com o retorno de Neymar, e ajudou o Corinthians a garantir sua vaga na final. Na grande decisão contra o Palmeiras, Yuri mais uma vez foi protagonista. No primeiro jogo da final, ele marcou um gol crucial, mantendo o Timão vivo na briga pelo título estadual. Mesmo com a eliminação na pré-Libertadores, a equipe mostrou força e segue com um ótimo desempenho no Paulistão, demonstrando que a temporada ainda pode reservar grandes momentos. A trajetória de Yuri Alberto no Corinthians é uma prova de que o futebol não se resume apenas em momentos de glória, mas também aos desafios enfrentados pelo caminho. Quando chegou ao clube em 2022, ele rapidamente conquistou a torcida, com gols decisivos e atuações de destaque. Porém, o que parecia ser o início de uma história de sucesso se transformou em um pesadelo no ano seguinte. A cobrança implacável, as críticas da torcida e o próprio desempenho abaixo das expectativas colocaram seu nome em xeque.
O investimento milionário feito pelo Corinthians foi questionado e muitos acreditavam que sua passagem pelo clube estava com os dias contados. Mas Yuri Alberto não se deixou abater. Com a chegada de novos companheiros e uma mudança tática significativa, ele encontrou uma nova forma de se destacar. A temporada de 2024 foi o ponto da virada. De um jogador contestado, tornou-se peça-chave na recuperação do Corinthians. Seus gols foram determinantes na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, principalmente na arrancada que levou o Timão na zona de rebaixamento para a vaga na Libertadores. Artilheiro do Brasileirão com 15 gols e terminando o ano com um total de 31 gols na temporada. Yuri mostrou que sua história no clube ainda estava longe de terminar. E 2025 começou com a promessa de um novo capítulo. A eliminação na pré-Libertadores foi um golpe duro, mas o atacante e o time não abaixaram a cabeça. No Paulistão, Yuri voltou a ser decisivo nos momentos importantes, com gols contra gigantes como Santos e Palmeiras. Ele mais uma vez assumiu o protagonismo e mostrou que está pronto para marcar seu nome na história do Corinthians. Se há algo que essa jornada nos ensina é que o futebol é feito de altos e baixos, mas a resiliência separa os grandes jogadores daqueles que sucumbem à pressão. Yuri Alberto viveu momentos de dúvida, mas nunca desistiu. Hoje ele se encontra no melhor momento de sua passagem pelo Timão, sendo peça fundamental na busca por mais um título paulista. E agora fica a pergunta: será que Yuri Alberto pode ir ainda mais longe? Será que ele finalmente se consolidará como um dos grandes ídolos recentes do Corinthians? E será que sua evolução o levará a uma vaga na seleção brasileira? O tempo dirá, mas uma coisa é certa: essa história ainda está longe do fim.